Fala, meu povo, hoje segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Meu Bahia. Bora que bora, muito boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está assistindo isso aqui. Hoje nós iremos falar sobre o que dizem os matemáticos ainda, sobre as chances do Bahia dentro do Campeonato Brasileiro, seja a Copa Libertadores da América ou não. Vamos explicar para vocês as possibilidades, chances, o que o Bahia precisa ainda fazer para conseguir essa vaga via Campeonato Brasileiro. Além, claro, da gente falar sobre Eric Puga, porque tem atualizações em relação a isso, né, meu povo? Venho falando para vocês há muito tempo que o Bahia deve entrar forte nas próximas semanas na negociação junto ao Ceará. Essa história do Eric Puga já passou de ser uma especulação ou coisa do tipo. O Bahia de fato está monitorando o jogador, muita gente já falando sobre isso, muitas fontes confiáveis também trazendo essa informação. Vou explicar para vocês tudo o que tem de atualização e minha apuração em relação a tudo isso. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, além, claro, de se inscrever. É muito importante que você faça isso para ajudar o nosso canal e a nossa comunidade. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos novamente, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando rapidamente sobre as chances do Bahia ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Eu falei para vocês no pré-jogo, né, da partida entre Bahia e Atlético Paranaense, que o Bahia precisava vencer aquela partida para manter vivo o sonho de buscar uma vaga na Copa Libertadores da América. Era o meu objetivo, né? Assim, eu imaginava que o Bahia poderia vencer aquela partida tranquilamente, tendo em vista a fragilidade do adversário, né, atualmente, mas não aconteceu. O que a gente viu foi mais um roteiro decepcionante e frustrante desse Bahia, que vem colecionando, né, resultados e atuações como essa nos últimos jogos. Né? São 7 partidas sem vencer, um jejum que já vai durando bastante tempo e que vai dificultando cada vez mais a nossa possibilidade de Copa Libertadores da América. Os matemáticos da UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, colocaram que o Bahia tem na rodada atual e no cenário atual também 29% de chance para ir para a próxima Copa Libertadores da América. E eu confesso para vocês que é muito. Eu me surpreendi com o número. 29% é muito dentro do cenário atual, tendo em vista todas as dificuldades que o Bahia apresenta para conseguir pontos, para conseguir vencer os jogos e os adversários também, a boa fase que estão vivendo e tudo mais. O Corinthians, óbvio, é o clube que mais tem possibilidades, pelo momento, pela chance e pelos adversários também. O Corinthians vem numa levada muito, muito boa nos últimos jogos. São muitos triunfos, em cima de triunfos, goleadas, uma atuação cada vez melhor coletivamente falando. É o time que chega mais pronto nessa reta final para conseguir buscar uma sétima ou oitava colocação via Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Bahia apresentam oscilações. O Cruzeiro, depois que perdeu a final da Sul-Americana, deve focar mesmo só no Campeonato Brasileiro. E o Bahia, que mesmo só focando no Campeonato Brasileiro, vai protagonizando, para mim, uma das suas maiores vergonhas e vexames da história recente do clube. Era uma Copa Libertadores da América que se ofereceu para o Bahia. Ela praticamente deu de graça. Falei, olha, me leva, me conquista, eu quero que você jogue a Libertadores. E o Bahia fez de tudo para não ir. A verdade é essa. Você ter atuações e atuações como você já vem tendo e dificuldades para conseguir fazer o básico sempre, a cada jogo, isso para mim é vexatório. Eu falei no vídeo passado sobre a culpa ser do Rogério, muita gente entendeu que a culpa era somente dele. Não, a culpa não é somente dele, óbvio que é dos jogadores, óbvio que ele não entra em campo e não perde aqueles gols que o time perdeu na partida de ontem, especialmente. Mas toda essa questão do sem brilho, sem vontade, sem raça, um time descompromissado, tudo isso é reflexo do trabalho do Rogério. Tudo isso é reflexo do que ele vem fazendo diariamente, seja nos treinamentos ou nas escolhas também dentro do jogo. Os atletas sentem isso. Eu acho que ele perdeu o comando do time, é a minha opinião. Você pode pensar diferente, mas eu acho que ele perdeu o comando do time sim, principalmente quando você olha para as reações e para como o time se comporta dentro do campo. Não tem competitividade. É um time que, não, vamos no próximo jogo ainda dá, ainda tem 3 finais, é o nosso objetivo e tal, não sei o quê. Você chega no jogo seguinte, você vê a mesma atuação de sempre. Você vê o Jean Lucas praticamente se arrastando em campo, jogando mal, e segue como titular inquestionável. É nesse sentido que eu falei para vocês. Tá cada vez mais difícil acreditar que o Bahia de fato vai conseguir essa vaga para a Copa Libertadores da América, porque eu não sei até que ponto o time vai conseguir vencer seus próximos jogos. Tem o Cuiabá fora de casa, precisa vencer. Tem o Corinthians que, para mim, dentro do cenário atual e da forma como o time vem jogando, não perder esse jogo, assim, sendo bem pessimista, tá? Não quero ser otimista mais para não ficar iludindo ninguém. Sendo bem pessimista, não perder esse jogo e o jogo contra o Atlético Goianiense na Fonte Nova vencer. Essa é a receita para o Bahia tentar essa vaga na Libertadores. Fazer no mínimo, no mínimo, no mínimo uns 3 contra o Cuiabá, 3 pontos, 3 Atlético Goianiense, 6, 7 contra o Corinthians, para tentar essa vaga. É difícil? É. Teria que vencer os 3 jogos? Sim, mas vamos lá, vamos torcer para que alguma combinação de resultado nos ajude.
Bom, agora vamos falar sobre o mercado de transferências, assunto chato pós-derrota. Eu não gosto muito de fazer isso aqui no canal, porque muita gente entende errado. Mas vamos lá, temos que falar sobre o nome do Eric Puga. Isso porque a Série B acabou ontem também, né? Junto com a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Estava tendo simultaneamente os jogos finais da Série B. O Ceará e o Sport conseguiram acesso para a primeira divisão. Mesmo com toda a rivalidade, eu fiquei feliz, tá? Com o acesso dos dois, porque aí a gente vai ver pela primeira vez, pode ver pela primeira vez, 5 nordestinos na primeira divisão, ajuda muito na região, até pela questão logística, você ter clássicos nordestinos, enfim, sempre no alto escalão do futebol brasileiro, que subam e que consigam dar mais pontos para o Bahia no ano que vem, tanto Ceará quanto Sport, mas brincadeiras à parte, feliz com o acesso dos dois. O Eric Puga acabou sendo o artilheiro da competição, né, com 13 gols, e vai despertar o interesse, vai despertar não, já está despertando o interesse de muitos clubes da primeira divisão, como eu noticiei para vocês anteriormente. Muitos clubes da Série A estão de olho no Eric Puga. Temos 3 clubes interessados já há bastante tempo e clubes que estão demonstrando um interesse mais forte na contratação do jogador. Vou explicar para vocês, mas a tendência é que isso cada vez mais piore. A tendência é que cada vez mais chegue concorrentes, seja da primeira divisão, seja do exterior, mas principalmente do futebol brasileiro, pela contratação do Eric Puga, que, como eu falei anteriormente, foi o artilheiro da Série B com 13 gols. Bahia, Cruzeiro e Corinthians, nesse momento, são os mais interessados na contratação do atleta, segundo o portal O Povo, um portal, né, também ali que cobre o Ceará. Já falei para vocês anteriormente sobre o interesse desses 3 clubes, mas o jornal e o portal O Povo trouxe essa informação recentemente. Vamos lá, vou explicar a situação de cada um dos times para vocês, até do que eu consegui apurar também. Sobre o Cruzeiro, foi oferecido, né, aos empresários do atleta, ofereceram o jogador ao Cruzeiro e o Cruzeiro ainda não vai, aliás, não vai fazer proposta não, ainda não se decidiu se vai fazer proposta ou não pelo jogador, está avaliando o nome. É um nome que internamente agrada uma parte da direção, mas o Cruzeiro entende e está estudando muito bem o que pretende fazer para a próxima temporada e, como eu falei, ainda não sabe se vai fazer proposta, mas não está descartado totalmente. Vai definir nos próximos dias, vai se reunir para discutir o nome e aí sim decidir se vai entrar ou não nessa negociação. Mas no momento o Cruzeiro corre por fora dentro de todos os outros concorrentes, está só observando a situação do jogador, pode vir a fazer proposta futuramente, mas até agora ainda não fez nada, ainda não se movimentou. O Corinthians é o clube mais próximo, entre aspas, ou que teve mais próximo de contratar o jogador nesses últimos meses. Apresentou proposta para o Ceará no valor de 16 milhões de reais anteriormente, valor que foi recusado, ou que não teve um desfecho positivo, no caso, na negociação. Foi oferecido 3 milhões de dólares, algo próximo a 16 milhões de reais. O Corinthians entende que é um nome interessante sim para a temporada que vem e que pretende fazer negócio com o Ceará para 2025, pretende retomar as conversas pela contratação do jogador e isso deve acontecer nas próximas semanas. O Corinthians, como eu falei para vocês, foi o clube que chegou mais perto, né, apresentou uma proposta oficial com valores e tudo mais, que na época não agradaram tanto as duas partes, mas isso deve acontecer novamente nos próximos dias. A gente deve ver o Corinthians mandando proposta, a gente deve ver o Corinthians intensificando as conversas para a contratação do jogador. Óbvio, o Corinthians ainda precisa se concentrar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tem a questão também financeira do Corinthians, que nunca é fácil de ser lidada. É um clube com muitas dívidas, então para quem está do outro lado é difícil até confiar, ou até é difícil entender como é que funcionam as negociações. Muita gente já tomou calote, mas o Corinthians está muito confiante de que pode sim levar o jogador, até por todo o projeto que está se montado e perto. Tem o Depay também, enfim, tem toda essa questão, mas não é o único concorrente. Por quê? Porque o Bahia está se interessado na contratação do jogador. O Bahia está, nesse momento, focado dentro do Campeonato Brasileiro e nas próximas semanas deve iniciar as conversas e deve partir com tudo para a contratação do Eric Puga junto ao Ceará. O Bahia não chegou ainda a apresentar proposta oficial pelo jogador, mas a entendimento da diretoria do Bahia é que nas próximas semanas as conversas devem se identificar. O Bahia deve sim querer o jogador, deve sim querer fazer proposta. A gente agora vai saber se vai, de fato, nos valores que agrade o Ceará ou nos valores que o Bahia vai estar disposto a oferecer. O Bahia já teve interessado na contratação do jogador por empréstimo, como trouxe o Marinho Júnior. O Ceará não deseja emprestar o atleta, quer apenas vender. E aqui vale destacar também a situação contratual do Eric Puga, né? Tem contrato até dezembro de 2025, muito provavelmente não vai ficar no Ceará, porque não vai renovar o seu contrato. E para o Ceará não perder o jogador de graça na metade do ano, assinando um pré-contrato ou no final do contrato, né, já em dezembro de 25, o Ceará pretende negociar o jogador nessa janela de transferências. É por isso que o Eric Puga deve ser um dos nomes mais buscados no mercado nacional na próxima janela de transferências. Então, por isso a gente deve ter muitos clubes interessados. Nesse momento, Bahia, Corinthians e Cruzeiro, expliquei perdão, a situação de cada um deles aqui para vocês. Cruzeiro correndo por fora, Corinthians pretende negociar e pretende iniciar as conversas nas próximas semanas e o Bahia deve partir com tudo também junto com o Corinthians para tentar a contratação do jogador. Deve ser uma briga de quem vai oferecer mais.
Isso é ruim para o Bahia porque pode acabar virando um leilão. Não acho que seja um jogador assim para ser vendido na casa do 20, 22, 25 milhões de reais. Acho que mesmo com essa valorização dele sendo artilheiro da Série B não é para tanto. É um jogador interessante, é uma oportunidade de mercado. Se você conseguir ali 15, 16, 17 milhões, 18 no máximo, eu acho que é o ideal pela contratação dele, por tudo que ele apresentou nessa Série B e por tudo que ele pode apresentar também no futuro. Né? Tem um potencial e tudo isso é levado em conta na hora da negociação, na hora do valor final. Então, é por isso que esse valor eu considero justo. Quero saber a opinião de vocês agora. Vocês consideram justo ou não? Acha menos? Acha pouco? Quer mais? Enfim, comentem aqui embaixo nos comentários o que, é que vocês acham dessa situação. Meu nome é J. Victor, para quem ainda não me conhece, como eu falei no início do vídeo, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa teu like aqui se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau.